Bom, e o Corinthians, hein? Então, Mi, você fez uma cara, foi bom o resultado, viu? Ah, foi bom se ganhasse. Não, jogar lá é sempre muito difícil. Aí no primeiro tempo, estava até conversando com o Alex aqui, se é validado aquele segundo gol, aí já. Esquece, Bora ter ganhado aqui. Agora, o Fofinho devia estar aqui porque a substituição... Fofinho é o Garrafa, gente. Ontem o Ramon ganhou... O Ramon evitou a derrota. Ele critica toda hora o Ramon. Ele devia estar aqui hoje falando, parabenizando o Ramon, porque a substituição foi boa. Ontem deu certo. Deu certo, né? Ele evitou a derrota. Ué, mas ele colocou os titulares, claro que ia dar certo. Mas fez a substituição na hora certa. Ah, tá bom, né? Paulo. Fez a substituição na hora certa. E aí o Caídio entrou muito bem no jogo, né? Garoto que ajuda muito esse setor defensivo e também ofensivo dessa equipe do Corinthians. E o Corinthians com esse empate, claro, se perdesse estava praticamente eliminado. Com esse empate ele mantém tá respirando por aparelhos, mantém viva a esperança de se classificar. Hoje, daqui a pouquinho, tem Huracan e Racing do Uruguai. E aí, o que tem que acontecer nesse jogo? Para o Corinthians seria melhor o empate ou até a vitória do Racing, que é improvável, porque o Racing é fraco. E o Huracan jogando em casa, teoricamente, deve ganhar o jogo. Para o Corinthians seria melhor até a vitória do Racing, porque na próxima rodada tem Corinthians e Racing do Uruguai na Neoquímica Arena. Então, se o Racing ganhasse hoje, ou ganhar hoje, vai a 3 pontos, o Corinthians tem 1. Só que na próxima rodada, se o Corinthians ganha em casa do Racing, fica 4 a 3 pontos. O Huracan ficaria preso com 3 e o América tá com 4. Então, embolaria tudo. Aí voltaria... O Huracan é o que ganhou do Corinthians. Só que hoje o Huracan joga em casa contra o Racing, que é o time mais fraco do grupo. Então, por isso que eu digo que a tendência é de que o Huracan ganhe o jogo, vá a 6 pontos, o Corinthians tem 1. Então, se o Huracan ganhar, fica difícil para o Corinthians ser o primeiro colocado. O menos pior é ficar em segundo, porque ainda consegue ter uma chance de ir para a repescagem e enfrentar um desclassificado da Libertadores que cai para a Sul-Americana e tem a repescagem para o time voltar a disputar a competição. Bom, para ser bom para o Corinthians, então, o Racing tem que ganhar. Empate. O Racing tem que ganhar ou empate. Melhor se o Racing ganhar. Isso, exatamente. Racing ganhando. Você está torcendo para quê? Pro Racing ganhar. É isso aí. Eu também. Certo? E tem mais Corinthians no Gazeta Esportiva, agora ao vivo com Alexandre Silvestre. Corinthians é Brasil. Raio Silver! Você lembra disso? Que era um cavalo, lembra? Que mais o Ramon Dias falou depois do jogo, Silver? Tudo bem, Michele, Paulinho, Alex Miller, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Só para completar o raciocínio do Alex, os próximos 2 jogos do Corinthians pela Sul-Americana serão na Neoquímica. Então é chance para o Corinthians tentar uma reviravolta nesse grupo que pode dar uma emboladinha caso o Huracan não vença o Racing hoje. Às 19 horas começa o jogo, a partida será na casa do Huracan, na Argentina. Sobre Ramon Dias, selecionei mais um trechinho dele falando do Yuri e do Carrilho. Algumas das mudanças do professor Dias que deram certo ontem no segundo tempo. O Corinthians melhorou muito o rendimento. Claro, jogadores titulares, o Carrilho colocou fogo pela ponta direita, criou várias oportunidades e ele explica a entrada dos 2 jogadores que foram poupados porque estão fisicamente esgotados. Fala aí, Ramon. Bueno, Yuri Carrillo también le queríamos dar posibilidad a los otros jugadores, vienen de un desgaste importante porque vienen jugando prácticamente muy seguido y creo que también fue muy bueno porque en el segundo tiempo cuando entraron mostraron mucha jerarquía, mucha calidad, creando situaciones que lo podíamos haber ganado. Estamos contentos porque me parece que el esfuerzo que estamos gestionando por todos estaba saliendo muy bien. Coringão já voltou, se reapresentou. Amanhã tem um trabalho mais técnico, tático, pensando no derby. A prioridade nesse momento é recuperar os jogadores que estão cansados, desgastados, alguns até baleados, machucados, tem gente no departamento médico. E o Yuri e o Carrilho, que começaram no banco ontem, entraram e melhoraram o rendimento do time, certamente serão titulares no clássico contra o Palmeiras sábado, mas esse é um assunto para daqui a pouquinho no Gazeta Esportiva. Volto já. Obrigada, Silver. O Bidon entrou muito bem, viu? Deu uma qualidade ali, o Rian ficou ali na marcação, aí saiu o Maicon, e aí o Martínez também saiu, mas o Bidon entrou muito bem, e ainda mais ali pelo setor esquerdo com o Bidu. Entrou mesmo, deu um dinamismo maior. Sim. O time do Corinthians ficou mais forte ofensivamente, e o que o Ramon Dias falou, ele tem razão. O Corinthians teve a oportunidade até de ganhar o jogo, de virar o jogo e ganhar, que seria sensacional.
mas também no fim quase perdeu num lance lá que o cara jogou a bola por cima da trave. Foi um bom jogo bem movimentado, primeiro tempo todo do América, segundo tempo o Corinthians foi bem melhor e o resultado acabou sendo justo. Mas é isso que eu falo, o jogador quando entra no segundo tempo tem que dar um gás. Tem que fazer a fumaça. Tem que fazer a fumaça, tem que ser diferente. Também acho. Tem os jogadores aí que você nem vê em campo. Tem que estar pilhado. Paulo, principalmente quem é reserva normalmente e tem lógico. a chance de entrar. Porque ele tem que mostrar pro técnico que ele pode ser titular. Você lembra? Aí você entra, faz aquela fumaça, no próximo jogo você tá titular. Ô, Paulo, sabe aquele jogador, Alex, do Corinthians, que entrou lá na Bomboneira? Esqueci o nome dele. Romarinho entrou no segundo tempo, fez o gol. Fumaça. Ele fazia isso, né? Agora o jogador e o Coronado tá aí cheio de oportunidade para jogar. Thales Magno, depois que assinou o contrato lá, não veio depois mais que jogar. renovou, o Thales caiu demais, hein? Acomodou, meu garoto? Vamos em cima, meu garoto. Vamos lá. Às vezes é o momento, né? Às vezes nada. a lua influencia. A lua vai treinar e jogar. Você não é lobisomem, jogador? Deve influenciar na nossa vida. O que a lua muda pro cara? O cara não é lobisomem? Mas a lua influencia na água. Nosso corpo é sei lá quantos por cento de água, um monte de água ao corpo. Passando pano. Bom, ontem a gente falou que o Corinthians precisava da vitória contra o América de Cali. Mas o que aconteceu, gente? O que aconteceu na Colômbia? Dá uma olhada no empate do Timão. O Corinthians visitou o América de Cali pela Sul-Americana, buscando a primeira vitória na competição, mas não deu não, ao menos não perdeu. Com equipe mista, o Timão viu os donos da casa começarem o jogo com mais perigo. Primeiro no cruzamento do Quinteiro. Depois nesse chutaço do Vergara. Até que o Luiz Ramos recebeu, o Félix Torres ficou na saudade e o André Ramalho não deu conta de bloquear o chute. 1-0 América de Cali. No segundo tempo, o Puertas ampliou para o América nessa chapada. O VAR viu o impedimento na jogada e anulou o gol. A partir daí o jogo ficou lá e cá, com chances para ambos os lados. O Quinteiro assustou o Matheus Donelli, já o Héctor Hernandes mergulhou e viu a bola lá dentro. Ah, se não fosse o tapinha do Soto. Por falar em tapa, que tal esse aí do Carrilho com o pé pro Mateuzinho, que tabelou com o Héctor e bateu todo torto, só que deu certo. O desvio matou o goleirão, tudo igual. E apesar de mais pressão, ficou nisso mesmo, empate por 1-1 na Colômbia. Un partido, primer tiempo difícil, pero creo que siempre el equipo intentó jugar, intentó ser competitivo y seguramente que los cambios en el segundo tiempo le dieron mucho más poder ofensivo y sabemos que también la ausencia de algunos jugadores que son importantes para nosotros, ya sea Garro, Coronado, hay muchos jugadores que estuvieron afuera y no pudimos completar el plantel, pero estoy muy contento por el grupo, porque en un partido tan difícil lo pudimos remontar y creo que en el segundo tiempo lo podíamos haber ganado. Boa, Léo. Falar do Corinthians agora, que empatou ontem, estava jogando com vários reservas, mas mesmo assim voltou com um empate fora de casa. E a gente vai contar como foi essa partida, em homenagem a um seriado que eu particularmente gosto muito. Ai, cole-se, senão você me deixa louco! ¿Cómo no te entendí? Repetímela. Se liga, seu Ramon. É a Copa Sul-Americana, América de Cali e Corinthians. Antes do jogo, rolou uma homenagem para Fred Rincon, que jogou nos dois clubes e faleceu em 2022. Mas olha, torcedor do Corinthians, eu peço, por favor, mas não se irrite. Passa por todo mundo e vai pela linha de fundo! O Cali jogava, chutava, finalizava, isás. Até que então saiu o primeiro gol do Luiz Ramos. Alá, Luiz Pereira. Golaço! Desatenção total da defesa corintiana. Y creo que el desgaste existe. Acredito que o desgaste existe, mas temos bons zagueiros. Estamos esperando a recuperação do Gustavo e do Kaká.
Uma equipe que precisa melhorar porque cometemos alguns erros, mas também é por causa do desgaste. El desgaste. E esse desgaste aí que ele falou quase ficou pior no segundo tempo, viu? Primeiro minuto e o Félix Torres não conseguiu tirar. Barrios! Aí, sem querer querendo, o Barrios estava impedido e o VAR salvou o Corinthians. Mas aí o Ramon Valdez precisou usar suas armas secretas. ¿Cómo no te entendí? Repetímela. Yuri, Bidon e Carrillo entraram no jogo e foi o peruano que começou a virar um baita meia ali armando o jogo. Cruzamento do Carrillo, cabeçada do Héctor Bonilha. Do Héctor Hernandes de novo. Foi lá embaixo para fazer uma grande defesa, solto. Ai, diga que sim, vamos empatar, não seja chato. Por favor, diga que sim, sim. Olha esse passe do Carrillo. Aí o Mateuzinho tabelou com o Héctor Hernandes e tá lá, gol do Coringão. Mateuzinho! É do Corinthians! Numa partida tão difícil, conseguimos o empate e no segundo tempo podíamos ter ganhado. Seu Ramon, não exagera. O jogo foi lá em Cali, mas não me force a dizer de novo. Cálice, 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 cálice. ¿Cómo no te entendí? Repetímela. Você tá aí ainda? Me fala uma coisa, a cabeça do elenco alvinegro já tá voltada pro derby? Ah, sem dúvida, Michele. Tratamento de alguns jogadores já foi iniciado lá na Colômbia depois do jogo, no gramado, no vestiário, na volta de avião. Então, foco total nesse jogo do Campeonato Brasileiro, sábado contra o Palmeiras, o reencontro dos finalistas do Paulistão 2025, pode ser até uma espécie de revanche para o Palmeiras que perdeu o título para o Corinthians. Agora, enquanto o Emiliano Dias, depois da vitória sobre o Vasco, na rodada passada do Brasileirão, foi curto e grosso dizendo que a prioridade é Campeonato Brasileiro, é brasileiro, porque não vamos passar de novo pelo sofrimento, é a liga mais importante, risco de rebaixamento e tal, então é o Campeonato Brasileiro. O Ramon Dias, o pai do Emiliano, ontem, depois do empate na Copa Sul-Americana, deu uma ensaboada, tal. Para ele, a Sul-Americana tem peso, sim. No, el Brasileirão sabemos que es importante para Corinthians, para todos los equipos brasileños, me parece. Pero jugar una Copa Internacional tan importante también queremos demostrar que el equipo tiene que ir creciendo, tiene que ir compitiendo, y me parece que las posibilidades están abiertas todavía. Este es el segundo partido, quedan muchos partidos para jugar y vamos a competir hasta el final. Esperemos podamos clasificar. Para nosotros todo lo que jugamos es importante. Então eu vou dar as prioridades do Corinthians aqui, tá bom? É Campeonato Brasileiro primeiro lugar, Copa do Brasil depois, Corinthians vai enfrentar o Novo Horizontino e, por fim, o terceiro mais importante é o que sobrou, é a Copa Sul-Americana. Se der para competir, se der para classificar e avançar, legal. Caso contrário, vai ser preterida. Para mim, isso ficou bem claro. Vai ser caso a caso, Michele. Na medida em que os campeonatos forem afunilando, as coisas acontecendo, vai priorizar aqui, vai priorizar ali e tal. Então agora é o clássico contra o Palmeiras, sábado, em Barueri. O Corinthians tem desfalques e dúvidas, então o Garro voltou da Espanha, do super tratamento dele para o joelho, vai continuar o tratamento aqui no Corinthians, está fora de combate, talvez só volte a jogar em julho, depois do Mundial de Clubes. É uma previsão um pouco menos otimista, mas ele vai demorar ainda para se recuperar. O Corinthians tem jogadores que não enfrentaram o América de Cali ontem, que estão machucados, então o Hugo Souza, o Gustavo Henrique e o Angileri, lesões musculares, mais complicado. O Paulo pode dizer melhor que eu. Agora, o Coronado e o Memphis, esses caras tomaram pancada, é trauma. Então Você acha que o Palmeiras, por exemplo, que joga hoje, com o time titular, ele vai poupar para o jogo do Corinthians ou não? Porque o Abel já teve uma experiência, a única experiência ruim que o Abel teve em relação ao... foi contra o São Paulo, quando ele botou o time reserva e a torcida xingou ele pra caramba. Será que ele vai fazer isso ou não? Que o Palmeiras joga hoje. Nunca. Com a Alianza Lima, né? Isso. Cerro Porteño. Cerro Porteño, desculpa. Mas nunca ele vai fazer isso. Colocar o time reserva contra o Corinthians. Se tem um time que o Abel tá mordido, e eu tive a oportunidade de falar um dia com o Abel... Ele falou com você, Souza? Hã? Ele falou com você? Lá no Pode Pá? Lá no Pode Pá. Na quebrada ou no Pode Pá? No Quebrada... Você faz a quebrada depois dos jogos do Corinthians. Você, Isso. o Marcelinho, o Jailson e o Juca Canalha e o Corpinho de Pai. O Canalha que abraçou o Neymar, beijou o pai do Neymar e viajou e deixou a esposa aqui. A gente não sabe o que a esposa dele fez também. É verdade. Porque ele estava no Rio no Carnaval, né? Ela por ela, né, Ju Canalha? Acho que você tá achando, né, Ju Canalha? E aí? E o Corpinho de Pai?
Corpinho de pai, ele gosta. Corpinho de pai monstro. Deve estar assistindo a gente. Tá assistindo a gente, Corpinho de pai? Que é santista, né? É santista. Um beijo pro Corpinho de pai. É o seguinte, qual a ideia do Abel? Você gostou de conversar com ele? Cara, ele é meio europeu, né? Meio secão. Né? Mas ele te tratou com educação? Não, entrou É educado. importante, educação é educação. Super educado. Gostei de entrevistar ele. E ele, assim, o cara. O que você perguntou pra ele? Não dá pra colocar aqui no programa essa entrevista? Eu acho que dá, não sei. Eu perguntei pra ele sobre o São Paulo e ele falou que era a grande pedra do sapato dele, do Palmeiras. Naquela época. E ele falando, chega, escorria. Sabe? Aqueles lobos. Exatamente. Aqueles lobos hoje, na hora da matilha. Aqueles lobos. E exatamente isso. Eu acho que esse lobo hoje... É o quê? Não, esse lobo hoje... Pô, brinca, você gagueja, velho. Não tem problema gaguejar. Todo mundo gagueja. Eu também gaguejo. Mas você gagueja demais, velho. Não gaguejei, não. Não falou? Quer que eu mostre? Quer que eu mostre? Quero. Então vai. Quero. Vai. Eles estão baixando lá. A hora que o Ardome acordar, que dá esse tempinho de chuva, o Ardome deve estar dormindo. Provavelmente esse Lobo Abel deve estar olhando hoje pro Corinthians da mesma forma que ele olhava pro São Paulo. Você acredita que o jogo de hoje, contra o Cerro Porteño da Libertadores, independentemente, vamos supor que mete os 3 hoje, ele vai mais tranquilo e coloca o mesmo time titular para jogar contra o Corinthians? O que você pensa, Abel? Rosinei, Monstro Sagrado, que por sinal, quem que é o seu sogro? O Wagner Basílio. Wagner Basílio, monstro, zagueiro do São Paulo, do Corinthians, fez o gol do título 87, que o título de 86, um baita do zagueiro, um beijão pro nosso querido, fez parte da democracia. Um beijo, Wagner! Eu vou na mesma linha do Souzinha, craque, porque o Abel tá mordido mesmo com a equipe do Corinthians, né? Perdeu um título agora no Campeonato Paulista, né? Vai para um jogo hoje importante, que é o jogo da Libertadores, com certeza vai para vencer, né? Mas contra o Corinthians é meio impossível ele ir com o time reserva. Eu acho que ele vai jogar com os seus titulares, porque ele também, né, quer vencer esse jogo do Corinthians aí para passar essa má fase do Palmeiras. Então eu não acredito que ele vá com o time reserva, não. Vamos lá, o Palmeiras jogou o primeiro jogo Sporting Cristal. Do brasileiro. Contra o Botafogo 0x0. Botafogo foi 0x0, 1 ponto, e ganhou do Sport de uma maneira que todo mundo já sabe. Então tem 4 pontos. Corinthians tem 4 pontos no brasileiro, então é importante somar esses pontos no começo da competição. Até por causa da Libertadores e mais, hein? Quando o Palmeiras, São Paulo, as outras equipes estiverem mais focadas na Libertadores, vocês podem ter certeza que os clubes que não estão na Libertadores, se tiver panca, pode somar mais pontos e isso pode ser um fator fundamental para uma classificação de Libertadores e para ganhar o título. Eu não tenho dúvida disso. Dá para entender que o Corinthians, com o time titular hoje, também não perde para o Palmeiras em termos de... Não de elenco, porque o elenco do Palmeiras é mais forte, mas de time é pau a pau. Até porque o momento do Palmeiras é ruim, craque. O Palmeiras tem conseguido resultados, são 2 vitórias seguidas, mas o desempenho continua bastante ruim. Contra o Sport ganha por causa de um pênalti criado, contra o Sporting Cristal vence porque o adversário era de fato muito fraco. Importante lembrar que o torcedor do Palmeiras parece não estar tão... mais ou menos, né? Não tá jogando bem, não. Não, contra o Sport Cristal foi 3x2. Jogou mal, mas jogou mal. Não ganhou o jogo. Palmeiras é assim, irmão. Mas hoje o torcedor do Palmeiras espera melhor desempenho e não só o resultado. E eu queria falar sobre o torcedor do Palmeiras, craque. Na última parcial de segunda-feira, o Palmeiras tinha vendido só 15.500 ingressos. Tanto que na terça-feira, quando ele abre ingresso para todo mundo, tinha ingresso para todos os setores. Algo que em outros tempos em Libertadores era meio inimaginável. Tem duas situações. Primeiro, o desempenho do time, depois o preço dos ingressos. Leila Pereira errou. O ingresso mais barato a partir de R$220. Depois o Ricardinho vai confirmar, mas tinha ingresso até R$420. Ô, louco, pelo amor de Deus. 400 conto, pelo amor de Deus. Salve, salve, corintiano. Bem-vindo ao UFC News. Bora para mais um giro de notícias do Timão. Corinthians tem logística dos sonhos e freguês estadual na Copa do Brasil. Então, galera, foi sorteado aí no dia de hoje os potes aí da terceira fase da milionária Copa do Brasil e o Corinthians pegou, para sua sorte, na minha opinião, o Novo Horizontino. É um time que já jogou contra o Corinthians aí no Paulistão desse ano e perdeu o jogo. Então, olha lá, o Timão não terá que viajar para fora do estado de São Paulo para enfrentar o próximo adversário da Copa do Brasil, que é o Novo Horizontino. Lembrando que na mesma semana do confronto,
O Timão ele vai viajar para o Rio de Janeiro para pegar o Flamengo. Então, o primeiro jogo vai acontecer na casa deles, na semana do dia 30 de abril, e o segundo jogo, uma semana depois, na Neoquímica Arena. Então, jogo de volta em casa, pessoal. E o retrospecto é muito positivo. São 28 jogos entre as duas equipes, com 14 vitórias do Corinthians, 7 empate e 7 derrotas. Então, no encontro mais recente, aí o Corinthians venceu o freguês, né, o chama de freguês estadual, pelo placar de 1-0. Não é um time muito bom, não perto do Corinthians. A camisa do Corinthians é muito mais pesada, um elenco milionário aí, né, um dos mais ricos do Brasil. O Corinthians vai para tudo porque a Copa do Brasil é sim prioridade para o Corinthians. Lembrando aí que sábado tem clássico, tem derby na Arena Barueri, Palmeiras e Corinthians. Se você não é inscrito no canal, se inscreva logo aqui abaixo, curta, comenta e compartilha e vai Corinthians!